Olá, minha galerinha do nono ano. Gente, olha só. Nesse conteúdo aqui, nós vamos estudar a circunferência, certo? Eu me lembro bem que nós já estudamos esse conteúdo aqui, que é a circunferência. Eu só vou relembrar aqui alguns passos aqui, algumas formas que eu tinha falado para vocês. E depois eu vou acrescentar mais algumas coisas que vocês também não viram, beleza? Mas é um conteúdo bem tranquilo. Exige também muita atenção para que vocês possam compreender. Preste bem atenção. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Aqui, gente, ó, eu tenho uma circunferência. Tá aqui uma circunferência, correto? E aqui é o centro da circunferência. É um centro da circunferência. E o que que acontece? Quando você pega um pontinho do centro da circunferência e vai até o lado da circunferência, isso aqui é chamado de raio. Isso aqui é a origem, representado pela letra O. Isso aqui é raio. Você já conhece muito bem que nós já estudamos isso aqui, beleza? E nesse mesmo caso aqui, a mesma circunferência, porém a reta, a semirreta, ela seguiu, pegou de uma ponta na outra da circunferência, mas passando pelo centro. Tem que passar pelo centro. Ela é o que? O diâmetro, certo? O raio é metade do diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio, beleza? Mas tem que passar pela origem aí, que é o centro. Nesse caso aqui, gente, olha só, eu tenho uma circunferência, tá aqui o centro. Eu tenho uma reta, uma semirreta que pega de uma ponta na outra da circunferência, mas porém não passa pelo centro. Quando você tiver uma reta que pega de uma ponta na outra da circunferência, que não passa pela origem, que é o centro, é chamada de corda, beleza? Nós já estudamos isso aqui. Isso aqui é uma corda, beleza? Ela poderia vir daqui para aqui, ó. Não passou pela origem, também é corda, beleza? Então é bem tranquilo. Agora vamos aqui. Vamos ver o ângulo na circunferência. O ângulo na circunferência. Nós já sabemos que uma circunferência ela tem 360 graus, beleza? E uma circunferência de meia volta é 180 graus. Também já estudamos isso aí e é bem tranquilo. Agora preste bem atenção aqui. Eu marquei um pontinho aqui e um pontinho aqui. Eu até coloquei de vermelho, que é para diferenciar. Então, se eu pegar uma circunferência, gente, e tirar essa parte aqui, você percebe que fica assim, ó. Aqui é um arco. Ficou um arco aqui. E aqui, como eu tirei essa parte aqui, não fecha mais. O que sobrou lá também é o que? É um outro arco. Beleza? Então, viemos aqui. Eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor. Ao marcar os pontos, a circunferência ficou dividida em duas partes. Correto? Lógico. Se eu dividir aqui, eu separei essa parte e a outra, ela ficou dividida em duas partes, certo? Sendo cada uma dessas partes chamada de quê? De arco de circunferência, porque ficou em forma de um arco, tanto aqui como lá, beleza? Então, tranquilo. Ó, o arco menor, que é esse aqui, ó, o arco menor em vermelho, pode ser identificado por o A aqui, ó, esse arco do A para o B aqui, ó, esse que em cima, significa o arco AB, correto? Sendo os pontos A e B chamados de extremidades do arco. Então, isso aqui são as extremidades do arco, beleza? Quem são as extremidades do arco? A e B. Se eu tirar aqui tanto A e B, vai ser o extremo tanto para cá e quanto para lá. Porque eles que dividiram aqui, ó, beleza? São chamados de extremidades. Coloquei aqui, gente, o mesmo círculo, agora com a origem. E aqui agora eu tenho um ângulo aqui, beleza? Eu quero falar para vocês o seguinte, explicar para vocês. Olha, gente, se aqui, por exemplo, for 70 graus, daqui do A até o B também vai ser 70 graus, beleza? Porque uma circunferência total, ela tem 360 graus. Um exemplo que eu coloquei. Se aqui for 50, esse ângulo que for 50, daqui para cá também é 50, que foram formados com essas duas semirretas, beleza? Então, viemos aqui, ó. O ângulo AOB, esse O aqui é o ângulo O, tá aqui o ângulo O. O ângulo AOB, tá aqui, obtido, é chamado ângulo central. Por que, professor, ângulo central? Porque ele foi formado no centro da circunferência. Então, é o ângulo central, porque foi formado no centro da circunferência, com o pontinho do centro. Beleza? Agora, viemos aqui.
A medida de um arco, esse aqui ou aquele lá, dependendo da pergunta, a medida de um arco em graus é igual à medida do ângulo central. Eu acabei de explicar. Então, aqui, ó, a medida de um arco em graus é igual à medida do ângulo central correspondente. Então, o arco, ele é a mesma coisa, o ângulo dele, se ele aqui vale 70, o ângulo central ali também vale 70, beleza? Isso significa que, eu até coloquei aqui o ângulo AOB, que é o ângulo O, ele é igual à mesma coisa aqui do que o arco AB. Então, eles são o que? Iguais, correto? O ângulo O, que é direcionado aqui entre A ou B, que é o ângulo O, ele é a mesma coisa que o ângulo do arco aqui, ó, AB, correto? Então, tranquilo aí. Agora viemos aqui. O que é o ângulo inscrito? O ângulo inscrito, galera, eu tenho a mesma circunferência, eu coloquei aqui, porém eu coloquei um outro pontinho. Você pode colocar esse pontinho em qualquer lugar, independente, qualquer lugar. Desde que você tiver um pontinho e colocar na mesma extremidade aqui que foi formado, daqui nesse pontinho e no outro, eu vou explicar para vocês o seguinte. É um ângulo inscrito pelo ângulo central. Aqui tem um ângulo central, que é essas duas semi-retas, e aí eu formei um outro ângulo também pelo mesmo arco, O que vai acontecer? Eu coloquei um exemplo aqui. Se aqui é 80 graus com o ângulo central, o ângulo inscrito vai ser sempre metade, então é 40. Se aqui fosse 100, aqui seria 50, beleza? Sempre o ângulo inscrito, galera, o ângulo central, ele é o dobro do ângulo inscrito. Preste bem atenção. O ângulo inscrito, ele é metade do que o ângulo central. Se aqui fosse 30, aqui seria 15, e assim por diante. Beleza? Então, preste bem atenção. Eu até coloquei um exemplo lá do outro lado da folha que vocês também irão compreender. Então, viemos aqui. Então, eu até coloquei aqui, ó, os ângulos AOB, tá aqui, ó, que é o ângulo central, vou colocar aqui. O ângulo AOB e ACB, tá vendo aqui? Determinam o mesmo arco, estão determinados pelo mesmo arco, ó, esse ângulo quanto o outro. Determina o mesmo arco na circunferência. Beleza, então vocês sabem que o ângulo central, ele é o dobro do ângulo inscrito. Então, tranquilo, até aí tranquilo. Coloquei outro exemplo aqui, ó. Eu coloquei o primeiro caso. No módulo de vocês tem 3 casos, mas todos 3 são a mesma coisa. Olha, galera, olha o que acontece aqui. Eu tenho um ângulo Y aqui. Então, aqui eu tenho uma semi-reta, até coloquei de vermelho aqui, ó. Tá aqui, ó, BOA. Então, se eu colocar aqui BOA, tá aqui, BOA, ou AOB, na verdade, é AOB. AOB, a ordem alfabética, eu colocar aqui, AOB, tá vendo aqui? O ângulo AOB é Y. O que eu falei para você? Que é o ângulo que central. O ângulo inscrito é esse aqui, porque ele ajudou a formar o ângulo com a mesmo arco aqui, ó. O mesmo arco, do A para o B, ó. Tá aqui, pegou da mesma coisa e lá tá a mesma coisa. Se aqui é Y, aqui o Y vale 2 vezes o valor de X. Como aqui eu formei também um outro triângulo, se aqui é X e aqui é X, isso significa que essa medida aqui é igual àquela e esse aqui é o dobro desse aqui, ó, correto? Então o Y, vocês concordam que o Y, ele é a mesma coisa que X mais o X mais o X, porque esse Y ele vale 2 vezes mais do que esse, porque esse é o ângulo central e esse é o que? Esse aqui é o ângulo inscrito, correto? Então preste bem atenção, sempre o ângulo central, gente, ele vale o dobro do ângulo inscrito. O ângulo inscrito é porque passa pela circunferência, e o central porque fica no meio. Então o Y vale 2 vezes o X, então Y é igual a X mais o X, porque X aqui e o X lá, porque ele é o dobro. Então Y é igual a X mais X dá o quê? 2X. Ou, quem preferir, já que aqui é um ângulo inscrito, isso aqui é X, então você pode colocar X mais X é igual a Y, porque vale 2 vezes o X. Então, X mais X é o 2X igual a quem? O Y. Aqui temos uma divisão. X é igual a Y, que divide quem? 2. Por que Y que divide 2, galera? Porque, para me descobrir o Y aqui, ó, o Y é 2 vezes o valor de quem? O valor de X, correto? Se vocês tiverem alguma dificuldade aí nas atividades, vocês vão entender. Um exemplo aqui, ó, só para você ter ideia.
Para mim descobrir aqui o valor de x, por exemplo, aqui, se eu colocar aqui, digamos que o ângulo aqui é 50 graus. Digamos que aqui o ângulo é 50 graus. Eu sei que aqui é 50, ele é o dobro desse aqui. Então, você concorda que essa forma está correta? Então, o x vai ser o quê? Que é o valor de y aqui? O y está representando 50. Então, vai ficar 50 que divide 2. E 50 que divide 2 dá quanto? 25. Então, nesse caso aqui, galera, realmente o valor de x seria 25. Beleza? Então, não tem muita dificuldade, não. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aí nessa explicação, que vocês vão dar conta de fazer as atividades. Beleza? Eu coloquei aqui também o exercício. Essa questão aqui, ó, ela tá no modo de vocês e é a questão 7. É a questão 7. Ó, preste bem atenção. Determine quantos graus tem cada ângulo central indicado nas circunferências. Eu só coloquei a alternativa A, mas tem outras circunferências lá. Eu só coloquei essa daqui para vocês entenderem para fazer as outras. Então, determine quantos graus tem cada ângulo central indicado nas circunferências. Olha só, esse é o ângulo central. Esse ângulo aqui daqui para cá, daqui até chegar aqui, ele vale 20x menos 70. Esse outro ângulo daqui para aqui vale 11x sobre 3. E esse ângulo daqui para aqui vale 5x. Então, galera, isso é muito simples. Eu já falei para vocês que uma circunferência total é 360 graus. O que eu vou fazer? Eu vou somar todos eles igual a 360. Então, 11x sobre 3 está aqui, mais 5x está aqui, mais 20x menos 70, eu coloquei entre parênteses que são dois termos, eles são igual a quanto? 360, beleza? Então, bem tranquilo. 11x sobre 3 está aqui, mais 5x está aqui, mais com mais vai ficar 20x, está aqui, mais com menos vai ficar o menos, quanto? 70, igual a quanto? 360. Vamos simplificar os termos semelhantes. Aqui são todos semelhantes, termo de x, mas aqui é infração e aqui não é. Então, eu vou somar esses aqui primeiro. 11x sobre 3 está aqui. 5x mais 20x vai ficar 25x, está aqui. Menos 70, está aqui, igual a 360, está aqui. Correto? E aí, o que acontece? Acontece o seguinte. Eu posso pegar, gente, eu tenho que somar tudo isso aqui. Esses termos semelhantes e o termo numérico separar. Então, vamos fazer o seguinte. Prestem bastante atenção. Se você quiser já pegar o 70, que está aqui à esquerda, negativo, e trouxesse para lá positivo, também poderia. Vai dar o mesmo resultado. Como aqui eu tenho fração e os outros não têm, aqui existe um subtendido e um subtendido. Então, eu vou tirar o mínimo comum de 3, que é o próprio 3. Eu vou dividir com o número de baixo e o resultado multiplicar com o número de cima. Correto? 3 que divide 3 dá 1. 1 vezes 11x é 11x. Está aqui, sinal de mais está aqui. 3 que divide 1 dá 3. 3 que multiplica 25x vai dar 75x. Sinal de menos está aqui. 3 que divide 1 dá 3. 3 que multiplica 70 dá 210, está aqui. Olha a igualdade, está aqui também. 3 que divide 1 dá 3. 3 que multiplica 360 dá 1080. Também está aqui o 1080. Beleza? Quando você faz isso aqui, gente, você divide com o de baixo, multiplica com o de cima. Por ter letras que são expressões algébricas, você vai e elimina o denominador. Nós só iremos trabalhar com os numeradores, correto? Que é 11x mais 75x menos 210 igual a 1080. Beleza? Vamos simplificar os termos semelhantes. Eu tenho 11x e eu tenho 75x. Eu tenho 86x, está aqui 86x, igual. O 1080 está do lado de lá, positivo, ficou. Esse 210 que está à esquerda, negativo, passa para a direita, positivo, 210, está aqui. 86x é igual 1080 mais 210, vai ficar 1290. Então, x é igual 1290, que divide 86, que é uma divisão. 1290 que divide 86 vai ficar 15. 1290 que divide 86 dá 15. Então, x vale quanto? X vale 15. Então, galera, o que acontece? Para mim saber quanto vale cada um ângulo desse aqui, eu tenho que saber quanto é o valor de x. Então, eu descobri que o valor de x é 15. Beleza?
Como o valor de x é 15, então eu vou descobrir agora a medida dos ângulos. O primeiro ângulo aqui, que é esse maior, que é esse ângulo vale 20x menos 70, tá aqui, 20x menos 70, que é daqui até chegar aqui, tá aqui, 20x menos 70. Aqui é a multiplicação, nós sabemos que quando tem um número e uma letra significa multiplicação. Então, 20 que multiplica, que é o valor de x que encontramos, 15 menos 70. 20 que multiplica 15 dá 300 menos 70. 300 menos 70, galerinha, dá 230. Então, esse ângulo daqui para cá vale 230. Tá aqui, vale 230 esse ângulo aqui. Beleza? Vamos descobrir um outro, que é esse aqui. 11x sobre 3. 11x sobre 3. 11 que multiplica, que aqui é a multiplicação, qual o valor de x? 15, tá aqui, divide em 3, tá aqui. 11 que multiplica 15 dá 165, que divide quem em 3. 165 que divide 3 vai dar 55. Então, esse ângulo aqui vale 55 graus. Beleza? Vale 55 graus. E o outro ângulo, que é daqui para aqui, é 5x. Então, vai ficar 5x. Qual o valor de x? É 15. Então, vai ficar 5 que multiplica 15 dá 75. Então, aqui esse ângulo vale 75 graus. Aqui também é 230 graus. Só para provar para vocês, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se realmente dá os 360. 230 mais 75 mais 55. Vamos somar aqui para ver quanto é que vai dar. 5 mais 5 é 10. Com 0 fica um pouco 10, vai 1. 7, 3, 10. 10 mais 5, 15. E 1 que foi 16, fica 6, vai 1. E 2 mais 1 que foi 3. 360 graus. Realmente, a soma da circunferência toda é 360 graus. Beleza? Viu como é que não tem essa dificuldade toda? Então, prestem bastante atenção, que vocês irão compreender perfeitamente. Beleza? Vou passar aqui mais um exemplo aqui para vocês, que é da atividade de vocês, para vocês, na hora de fazer a atividade, não sentir dúvida. Galerinha, ó, é o seguinte, essa questão aqui, ó, que é a questão 9, ela tá na página 29 aí do módulo de vocês, beleza? E ela fala sobre o ângulo inscrito, correto? Foi o que eu já expliquei para vocês lá atrás. Olha só, ela pede o seguinte: determine a medida dos ângulos ABC e ADC. Então vamos ver onde é que está o ângulo B. O ângulo B é esse aqui. E o ângulo D é esse aqui. Eu até coloquei de vermelho, beleza? Ó, olha só, esse quadrilátero aqui, ó, que foi formado na circunferência, tá aqui, um quadrilátero. Eu vou até mostrar aqui no modo de vocês. Ele não tem o que eu fiz aqui não, ó. Ele não tem o que eu coloquei aqui na folha não. Mas para nós descobrir o ângulo B e o ângulo D, eu tenho que fazer essas semirretas aqui no centro da circunferência, para nós tentar descobrir esses ângulos aqui, beleza? Olha o que eu fiz. Eu peguei daqui, tracei uma semirreta até a origem, depois tracei outra semirreta até a origem. Aí o que vocês podem perceber? Eu formei um arco aqui, ó, correto? Eu formei um arco até chegar aqui. Então, daqui para cá é um arco e daqui para cá outro arco, beleza? E aqui eu representei esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui com Y, e representei esse outro ângulo aqui com Z. Mas as letras aqui vocês podem colocar o que vocês quiserem, beleza? Aí o que pode perceber? Como aqui eu tenho um arco aqui, e eu tenho aqui, ó, duas semirretas, e eu formei esse ângulo. O que eu falei? Que o ângulo inscrito, o ângulo central, ele é o dobro do ângulo do ângulo inscrito. Por que, professor? Aqui, ó, o ângulo formou com A e o C, e eu formei um ângulo inscrito também com A e o C, ó. Olha aqui para você ver se não está igual, não está a mesma coisa do ângulo A e o ângulo C. Aqui também formou no mesmo vértice aqui e aqui, ó. Então, o Y é o dobro desse aqui, correto? Então, o que acontece? Eu falei que o ângulo central ele é o dobro do ângulo inscrito, beleza? Isso aí já foi explicado lá atrás. Então, y é igual, como aqui é 19x sobre 4, o y é o dobro dele. Então, eu vou multiplicar por 2, porque sempre o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Então, eu multipliquei por 2. Então, y é igual 19x que multiplica 2 dá 38x. Aqui existe um subtendido.
4 que multiplica 1 dá 4. Aqui pode simplificar por 2 e por 2. 38 que divide 2 dá 19x. E 4 divide 2 dá 2. Então, o valor de y é esse aqui, ó. E para descobrir o z, é da mesma forma. Para descobrir o z, olha só, se o z ficou aqui agora, ó. Se o z ficou aqui agora, do lado de cá, esse é o ângulo do z, que agora é o ângulo maior. Esse aqui é o ângulo central. E observe que o ângulo D, olha aqui o ângulo D, também formou com o A e o C, ó. Olha aqui. Esse A e C tanto formou um ângulo do lado de cá fechado com o Y e o outro ângulo aberto lá com o Z. Então, como agora aqui é o A, aqui é o Z, é o ângulo central, ele é o dobro do lado de cá. Esse do lado de cá era o dobro desse, e esse do lado de cá, obviamente, é o dobro do outro, correto? Que o ângulo central agora nós estamos referindo ao Z, correto? Que é o oposto de lá, que é 13x sobre 2. Então, é a mesma coisa, o Z é igual 13x sobre 2. Então, o Z é a mesma coisa de que 13x sobre 2 multiplicar duas vezes, porque o Z ele tem um dobro desse valor. Então, eu vou multiplicar para descobrir o valor de Z. 13x que multiplica 2 vai ficar 26x. E 2 que multiplica 1 subentendido dá o próprio 2, que pode dividir. Então, Z é igual 26x que divide 2 dá quanto? Dá 13. 13x. Então, eu descobri, galerinha, ó. Eu descobri tanto o valor de y e tanto o valor de quem e o valor de z, correto? Agora fica fácil para nós obter os resultados. Olha o que acontece. Como eu tenho aqui, eu descobri que o y vale 19x sobre 2, que é o dobro desse ângulo de cá. E também descobri o z, que é 13x. O z aqui é 13x, vou até colocar aqui. O z vale 13x, que é o dobro desse aqui. E o y vale 19x sobre 2 também, tá aqui. 19x sobre 2, tá aqui. Que é o valor de y e o valor de z, que forma uma circunferência se unir os dois. Então, você concorda, se eu somar o z mais o y é igual a 360? Sim, porque aqui forma a metade do y, a parte do y com a parte do z, que o z é maior, forma 360 graus. Então, se eu somar o z mais o y, é 360 graus. Beleza? Então, viemos aqui. Quem é o valor de z? Eu descobri, é 13x. Tá aqui, 13x. Tá aqui. Mais, quem é o valor de y? É 19x sobre 2. 19x sobre 2. Tá aqui. Igual a quanto? 360. Porque somar os dois tem que dar 360. Aqui, para somar a fração, eu expliquei para você. Tira o mínimo múltiplo comum, correto? O mínimo múltiplo comum de 2 é o próprio 2, tá aqui. Divide com o de baixo e o resultado multiplica com o de cima. Vamos aqui. 2 que divide 1 dá 2 e 2 que multiplica 13x, 26x, tá aqui. Sinal positivo também tá aqui. 2 que divide 2 dá 1. E 1 que multiplica 19x é o próprio 19x, está aqui, igual. 2 que divide 1 dá 2, e 2 que multiplica 360, 720. Por ter expressões algébricas, que é números e letras, você elimina o denominador. Vamos trabalhar só com a parte de cima, beleza? 26x mais 19x dá 45x, igual 720, está aqui. Aqui nós sabemos que temos o que? Uma divisão. Então, x é igual 720 que divide 45. 720 que divide 45 dá 16. Então, o valor de x é 16. Então, como eu sei o valor de x agora, tem como descobrir o ângulo B e também o ângulo D é o que está pedindo a questão. Então, viemos aqui. O 19 sobre 4x é o ângulo B. Está aqui. É o ângulo B, correto? Vou até colocar aqui. É o ângulo B. Qual for o valor de x? Descobrimos 16. Então, 19 que multiplica aqui 16, dividindo 4. 19 que multiplica 16 dá 304. E 304 que divide 4 dá 76. Então, o ângulo B aqui vale 76. Aqui, viu, gente? Aqui, porque não deu para colocar aqui, mas é aqui, ó. Aqui, o ângulo Y. 19x sobre 2. 19... Cadê? Foi como eu falei para vocês, gente. Aqui, o ângulo B deu quanto? 76. O ângulo B é esse aqui, ó.
o ângulo inscrito. Agora, o ângulo central tem que dar o dobro dele, que é o y, correto? Tem que dar o dobro. Por quê? Ó, preste bastante atenção, mas na verdade nós estamos querendo saber o ângulo y nem o ângulo z. Nós estamos querendo saber esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Então, 19x sobre 4, quando eu substituir aqui pelo valor do x, que é 16, esse ângulo aqui, o b, ficou de 76, correto? Agora vamos descobrir o ângulo d, que vai ficar 13x sobre 2, vai ficar 13 que multiplica o valor de x, que é 16, está aqui, 13 que multiplica 16, dividindo aqui em 2. 13 que multiplica 16 dá 208, e 208 que divide 2 dá 104. Então, o ângulo D aqui dá 104, galerinha. Ó. O ângulo D é 104 graus. 104 graus. E desde porque dá para vocês entenderem o seguinte. A abertura do ângulo D é maior do que o ângulo B. Observe que aqui está mais fechado. Então, esse é o 76 e esse é o 104. Então, tá aí, galera. A explicação aí de circunferência. Espero que vocês compreenderam aí. E na hora da atividade eu vou formar aí duplas também para fazer essa atividade avaliativa para vocês entregarem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar no Meet para tirar a dúvida de vocês, beleza? E até nosso próximo vídeo aula.